Nós queríamos agradecer o Senhor por estar dando pontapé nessa semana de felicidade e missão que nós vamos viver. Nós temos uma semana de atividades na comunidade durante o dia e à noite de celebração e de batismos e de igrejas começando nessa semana em nome de Jesus. E nós queríamos, pastor, agradecer ao senhor e a Rose através de uma homenagem aqui da igreja, pela sua contribuição como presidente da nossa União Centro-Oeste Brasileira. E nós queríamos entregar essa lembrança aqui, que diz assim: a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho agradece ao pastor Jofran Brandão e à sua família pela dedicação à missão de levar a verdadeira esperança durante a celebração dos 60 anos de presença adventista em Sobradinho. Oramos para que a graça de Deus transborde em sua vida até a volta de Jesus Cristo. Sobradinho, 18 de setembro. Pastor, irmã Rose, muito obrigado. Que Deus abençoe. Nós somos muito felizes por vocês estarem aqui. E a alegria nossa é de compartilhar esse sentimento da missão para que Jesus volte logo. E eu queria orar por vocês e convidar a igreja a curvar os frontes nesse momento. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque essa igreja tem na sua história a direção do pastor Jofran, da sua família, conduzindo o ministério da Igreja Adventista em Brasília, através da União. O Senhor tem feito maravilhas através desse campo, dessa união, e Sobradinho também tem recebido essas bênçãos. Hoje, o pastor vai compartilhar a palavra, dando o Senhor Deus início a essa semana. Que o Senhor Deus abençoe a ele, sua esposa, seus filhos, e a abertura da palavra agora, para que seja um grande momento de consagração e recebimento do Espírito Santo. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, feliz sábado. Meu amor pela igreja de Sobradinho é coisa antiga. Foi amor à primeira vista. Quando conheci essa igreja, me apaixonei por ela. E eu vou aproveitar a ausência do Sandro para dizer que meu nome está na lista de espera. Meu nome está na lista de espera. Hoje é um dia realmente especial. E eu quero colocar 3 motivos especiais. Primeiro, o dia da nação de lenço. Dia dos desbravadores. Minhas memórias mais antigas estão relacionadas ao Clube de Desbravadores. Antigamente não tinha aventureiros, só tinha desbravadores, e aos 6 anos de idade eu tenho uma foto marchando no 7 de setembro com a tocha MV. Eu era aqui à frente do pelotão. E o fogo vinha na minha cara, eu botava a tocha de lado e vinha o diretor, empurrava para frente, eu empurrava para o lado e passou o desfile todo assim. Eu lembro que ao final do desfile, o prefeito serviu um lanche para os desbravadores e foi a primeira vez que eu tomei um refrigerante sozinho, com pão doce. Eu lembro disso. Memórias de desbravadores.
Foi nessa época que fiz as especialidades que naquele tempo eram chamadas de preliminares, que são as especialidades, não, as classes, perdão, dos aventureiros hoje, e que nós fazíamos, antes de completar os 10 anos, você fazia as classes preliminares, abelhinha, laboriosa e companhia limitada. E eu confesso para vocês que até hoje, quando se renova os ideais e canta o hino, eu fico emocionado, um nó na garganta, os olhos enchem de lágrimas. É uma emoção muito grande fazer parte de tudo isso, de todas essas celebrações, de tudo isso está no coração da gente. Segunda razão por estar realmente feliz é por ter conseguido, pastor Sandro me falou, minha agenda não batia, hoje era para eu estar em Goiânia, e eu ainda vou a Goiânia, terminando o culto aqui, eu parto direto para Goiânia, mas consegui fazer um ajuste na minha agenda em Goiânia para estar com vocês nessa celebração dos 60 anos da igreja. 60 anos é uma data emblemática, é um momento emblemático, relevante, e ao longo dessas 6 décadas, não tenho dúvidas de que esta igreja acumulou muitas coisas a agradecer ao Senhor. Os pioneiros que estiveram no início, seus descendentes que porventura estão aqui, e aqueles que, ou no passado mais distante, ou mais recentemente, descansaram no Senhor, mantendo a mesma esperança, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira razão é que hoje eu estou fazendo aniversário. 39 anos. Ué? Não? Como assim não? No dia 18 de setembro de 1982, eu desci as águas batismais no batismo da primavera. Há 39 anos eu tomei os mesmos votos que os nossos desbravadores e aventureiros farão. E eu tenho muito, absolutamente muito a agradecer a Deus, porque tudo que sou, devo à sua misericórdia e à igreja de Deus aqui na terra. E hoje, mais do que nunca, meu compromisso com o Senhor, de fidelidade a Ele e de servi-lo. Hoje eu escolhi um tema para nos próximos minutos compartilhar com vocês. Para salvar o mundo, Deus enviou 3. 3 foram enviados por Deus para salvar o mundo. E nós vamos no Evangelho de João, andar por esse caminho no Evangelho de João e descobrir quem são os 3 enviados. Primeiro, abra sua Bíblia, e eu espero que você esteja com ela aí, se não a sua Bíblia física, a sua Bíblia no celular, no aplicativo. João capítulo 3. Quem achou, diga amém. Vamos ler a partir do verso 16. Eu já vou avisando vocês, nós vamos folhear bastante a Bíblia, vamos ler bastante a Bíblia, ok? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus fez o quê?
enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Quem foi o primeiro enviado para salvar o mundo? Alô, vocês estão aqui? Ainda estão comigo aqui? Não. Quem foi o primeiro? Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, veio para este mundo, foi enviado ao mundo para ser o Salvador. E é muito interessante como João relata isso no capítulo 1. Abra sua Bíblia no capítulo 1 de João. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o verso 14 fecha, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. Cristo Jesus é o autor da vida. João introduz Cristo Jesus como sendo o Verbo, a palavra de Deus, e nele estava a vida, a luz dos homens. A vida emana de Cristo Jesus. E aquele boneco, feito, modelado por suas próprias mãos, recebeu o fôlego de vida. Gênesis capítulo 1 e 2. Mas no capítulo 3, nós temos a queda do homem, o pecado, a separação do homem de Deus. E o salário do pecado é qual? A morte. Condenado à morte aqueles que foram feitos para viver eternamente, sem nenhuma tábua de salvação, sem nenhuma condição de por si mesmo ser salvo. Porque, como disse o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Em iniquidade eu fui formado. Está no nosso DNA. Assim como o tigre não pode mudar as suas pintas, nem o etíope mudar a sua cor, nenhum de nós pode mudar a realidade de que somos pecadores e condenados à morte. Mas vem em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o próprio Verbo de Deus, a própria origem de Deus. E o verso 17 diz: e enviou o Filho para salvar o mundo. Amém? A maior e mais preciosa mensagem é a mensagem de um Salvador crucificado,
ressurreto e prestes a vir. É por isso que isso está nos nossos ideais, desbravadores. Porque a grande mensagem é que Cristo Jesus foi enviado ao mundo para nos salvar, nos resgatar de nossos pecados. Agora, quando ele fala, capítulo 3, verso 34 de João. João, capítulo 3, verso 34. Verso 34 diz: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aquele que foi enviado veio para falar as palavras de Deus, e com um propósito muito claro. Capítulo 7, verso 16. O que diz o verso 16 do capítulo 7? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Mas quem fala por si está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Jesus Cristo veio para resgatar a glória de Deus, aquele que o enviou a este mundo, para restaurar a humanidade. E no capítulo 5, verso 23... Capítulo 5, verso 23. Nos é dito: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Crê na palavra de Deus. E vocês veem, os desbravadores, nossos filhos, os aventureiros, nossos filhos, são educados desde pequeno a terem fidelidade à palavra de Deus. Porque aquele que crê na palavra de Deus, crê naquele que foi enviado por Deus, e esse passará da morte para a vida. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, especialmente os desbravadores. Atenção, desbravadores, 1, 2. Vejam, hoje a palavra de Deus está sendo substituída pelo achismo. A palavra de Deus diz é A, e as pessoas estão dizendo: eu acho que é B. A palavra de Deus diz é pela direita, e as pessoas estão dizendo: mas eu entendo que o caminho pela esquerda também é um caminho bom, e seguem o outro caminho. A fidelidade à palavra de Deus hoje será mais do que nunca uma necessidade, se não quisermos ser enganados. Porque nos últimos dias os enganos serão tão grandes, e nós estamos vivendo os últimos dias, que se possível fosse, até quem seria enganado? Os eleitos, os escolhidos. E por que eles não são enganados? Porque eles não estão andando baseado no que eu acho, no que o famoso da internet disse, do que aquela celebridade acolá falou. Ele está baseado em quê? Na palavra de Deus. E amigos, irmãos e desbravadores, nós temos que fazer como o apóstolo Paulo: ainda que um anjo
aparecer e disser algo diferente do que está escrito aqui, não creia. Porque esse anjo não vem de Deus. Porque esse anjo não vem de Deus. Mas todos nós sabemos que Cristo Jesus não está entre nós. Cristo Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, quem é o segundo enviado? Vamos lá, João capítulo 17. João capítulo 17. Quem é o segundo enviado? João capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 13. Quem achou, diga amém. Mas agora vou para junto de ti. Isso é Jesus orando. E isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. O que o Senhor tem nos dado? A palavra. E o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Opa, para raciocinar aqui comigo. Talvez você já não tenha pensado nisso, né? Cristo Jesus vai retornar ao Pai, e ele diz que os seus discípulos não são do mundo. E ele diz lá em São João capítulo 14, esses são os desbravadores, também sabem de cor. João 14, verso 1 a 3. O que diz lá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, se Cristo Jesus não está mais na terra, ele ascende ao céu, ele prepara lugar para os seus filhos, ele quer ter os filhos com ele. A pergunta é, por que ele ora para não tirar do mundo? Mesmo os filhos e seguidores dele não sendo do mundo. Por quê? Vamos continuar lendo, porque a resposta está na sequência. Verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os aonde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora vem o verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Agora vem o segundo. Quem é o segundo enviado ao mundo para salvar o mundo? Quem? Diga, eu. Exatamente. Há 60 anos, Deus estabeleceu essa igreja aqui como enviada ao mundo para salvar Sobradinho. Quantos anos você tem? 10. Há 10 anos você nasceu porque Deus te preparou para ser uma desbravadora e ser enviada ao mundo para salvar o mundo. Quando eu olho para esses meninos e essas meninas que aqui estão, eu não vejo simplesmente garotos suados que gostam de bola, de videogame e de acampamento, porque são desbravadores. Quando eu olho para essas garotas que estão sentadas aqui, eu não vejo simplesmente meninas que um dia gostaram de brincar de boneca, hoje gostam de redes sociais e de pentear o cabelo. Eu vejo nossos filhos enviados de Cristo Jesus para salvar o mundo. Qual é o nosso ideal? A mensagem do advento a todo mundo. Quando?
Em minha geração. Por que em minha geração? Porque eu sou enviado. Eu sou enviado, você é enviado, você é uma enviada de Deus para salvar o mundo. E isso deve mudar a nossa prioridade, isso deve mudar a nossa vida. Capítulo 4 de João. Se Cristo Jesus é o nosso exemplo, no capítulo 4 de João, versos 34, olha como Jesus diz. Depois que encontrou a mulher samaritana e os discípulos ofereceram comida a Jesus, olha o que Jesus disse. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Nossa prioridade precisa estar realinhada. Para Cristo Jesus, mais do que a comida e a bebida, era fazer a vontade de Deus. Será se nós temos consciência de que nós somos enviados de Deus? Você sabe por que você mora onde você mora? Porque você foi enviado por Deus para morar ali. Sabe por que você tem a família que você tem? Sabe por que você nasceu na família que você tem? Porque Deus escolheu você e enviou você para salvar sua família, para salvar sua vizinhança, para salvar a sua rua, para salvar os seus colegas de trabalho, para salvar os seus colegas de classe. Você é um enviado, uma enviada de Deus para salvar o mundo. Isso é tão forte que, vejam, abram a Bíblia comigo no capítulo 21 de João. Capítulo 20 de João. A primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou, vamos ler a partir do verso 19. Em João capítulo 19, fala que ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, o sábado, Jesus estava morto no sepulcro. Na sexta-feira tinha sido crucificado. Os discípulos estavam trancados, porque o negócio estava meio esquisito. Estava meio esquisito o negócio. Jesus tinha morrido, estava sepultado, tinha soldado lá na sepultura, mas Maria, acho que Maria estava meio passada das ideias, com tanto sofrimento. Maria disse que viu Jesus. Confundiu ele com o jardineiro lá do cemitério, mas era Jesus. Pedro e João correram lá e encontraram a tumba vazia. Os discípulos de Emaús chegaram esbaforidos no final daquele domingo, dizendo que tinham conversado com Jesus no caminho. E eles estavam trancados, os discípulos, com medo, e tentando entender o que estava acontecendo. Então, o que acontece? Verso 20. Jesus aparece a eles. No meio deles diz: paz seja convosco. Imagina o susto. Tu imagina o susto. Eles tudo ali na luz da lamparina, tudo cabisbaixo. Daqui a pouco Jesus aparece do nada. Paz seja com vocês. E mostrou as mãos e mostrou o lado e disse: sou eu. Sou eu. E qual foi a primeira coisa que Jesus disse no verso 21? Paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Foi a primeira coisa que Jesus disse. A primeira coisa que Jesus, a primeira ordem que Jesus deu foi enviar os seus discípulos. Nós somos os enviados. Quem foi o primeiro enviado para salvar o mundo? Jesus. Quem foi o segundo enviado para salvar o mundo? Eu, você, cada um de nós. E quem é o terceiro?
E quem é o terceiro? Vamos descobrir? Capítulo 8. Verso 29. E aquele que me enviou, disse Jesus, está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aquele que é enviado por Deus não vai estar só. Quando Jesus, em Mateus 28, enviou os discípulos a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele terminou dizendo: e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quem foi enviado? Capítulo 15. Capítulo 15 de João, verso 26. João 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu, o quê? Enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Quem foi enviado para estar conosco? O Espírito Santo. E agora você é uma dupla missionária. Com quem? Você já tinha parado para pensar nisso? Você é uma dupla missionária com o Espírito Santo. E não pense que o Espírito Santo é só para os anciãos da igreja. Consagrado, paletó, só para o pastor, consagrado, paletó, gravata. Não. Joel capítulo 2 diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Nossos filhos profetizarão, nossas filhas serão cheios do Espírito Santo. Sabe por que os seguidores de Cristo foram criados? Porque nós queremos ver essa geração cheia do Espírito Santo, enviada ao mundo para terminar a pregação do Evangelho. Jovens pelos jovens, jovens pela igreja, jovens pelo seu semelhante. Levando a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e de liberdade a todos que nele creem. E pregando com tanta intensidade, com tanto vigor, com tanta certeza, que essa mensagem alcançará o mundo na minha geração. É por isso que nós temos Clube de Desbravadores. É por isso que nós existimos como igreja. É porque nós entendemos que somos um movimento missionário para o tempo do fim. Essa igreja cheia do Espírito Santo preparará o mundo para o encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pandemia tirou muitos queridos nossos. Esse mês fez 1 ano que eu perdi meu pai, descansou no Senhor. Mas eu creio, de todo o meu coração, que alguns de nós que estamos aqui esta manhã, não conheceremos a morte. Porque veremos Jesus voltar em nossa geração. Ao celebrarmos 60 anos de história, os nossos olhos não devem estar no retrovisor. Nós não devemos estar olhando para trás, numa saudosa lembrança dos áureos tempos, dos momentos maravilhosos. O melhor para esta igreja está adiante, está no futuro, está diante de nós. Quando nós nos levantaremos como a última geração missionária sobre a face da terra. E creiam, meus irmãos, esses garotos pequenos que aqui estão,
barulhentos algumas vezes, inquietos outras vezes, moles, não os desbravadores, que desbravador é tudo do rala. Eles, cheios do Espírito Santo, se levantarão com tanta intrepidez que multidões se converterão a Cristo Jesus. No início do movimento adventista, por ocasião do grande reavivamento do final do início do século XIX, que deu origem ao movimento adventista, havia um fenômeno na Europa chamado a febre dos meninos. Por quê? Porque crianças do nada iam às praças e começavam a pregar sobre a volta de Cristo Jesus. E era um fenômeno inexplicável. Por isso eles chamaram de a febre dos meninos. E nos momentos finais da história deste mundo, como diz a música, crianças assim, pequenas como estas, se levantarão como enviados de Cristo Jesus. Mas não só são eles. Nossos velhos se levantarão. Homens, mulheres, jovens. Nós viveremos um reavivamento da primeira piedade como nunca dantes. E eu estou trabalhando e orando e comprometido para que isto aconteça nos nossos dias, em nossa geração. Quantos aqui entendem que são enviados de Deus e estão comprometidos em fazer parte desse grande movimento missionário para a terminação da pregação do Evangelho? Amém. Amém. Direção do clube, meus líderes, olhem para esses meninos como enviados de Cristo Jesus. Vocês não estão para entretê-los, nem para conservá-los, porque eles não são conserva. Vocês estão para prepará-los para serem a mão auxiliadora de Deus, a última geração. Pais, nossos filhos foram confiados a nós para prepararmos eles para serem enviados. E um recado final àqueles que criaram os filhos na igreja e por alguma razão hoje estão fora. O profeta viu o dia em que o Senhor rugirá como leão e os seus filhos retornarão a casa para estarmos com o Senhor. Que Deus abençoe a igreja de Sobradinho, para que seja uma igreja da geração missionária e que veja o poder de Deus se manifestando através de cada um de vocês. É o nosso desejo e a nossa oração. E agora nós vamos para a cerimônia do batismo. Tem uma música especial e depois o batismo. A cerimônia do batismo é a ordenação dos missionários. E nós teremos 3 desbravadores e 2 aventureiras sendo ordenados e enviados de Deus. Alguém pode dizer, mas é muito novo. Eu tinha 8 anos. Perdão, 9 anos, quando tomei a minha decisão. E pela graça de Deus, há 39 anos, permaneço fiel aos votos que tomei naquela ocasião. Que Deus nos abençoe. Amém.